Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de maio de 2025, são 19 horas. A semana termina anedótica. Enquanto o Alexandre de Moraes tem uma bela de uma briga com o Aldo Rebelo, que desacatou o tribunal e queria convencer o tribunal que uma fala do Almir Garnier, o almirante, que ele não presenciou a conversa, não tinha se comprometido em apoiar o golpe do Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes falou: mas o que você está falando, amigo? Você não estava lá. Não, eu não estava lá, mas eu entendo as palavras que ele disse e eu concordo com as palavras que ele disse. Uma coisa assim. E aí o Alexandre de Moraes falou: olha, eu vou te prender se você ficar desacatando o tribunal. Porque ele chamou o Moraes de burro, que não entendia o sentido das palavras. Muito bem. E depois, aí agora aparece o Eduardo Bananinha Bolsonaro dando uma ordem aqui para o Brasil, para o governo Lula e para os outros ministros do STF. Não se metam na briga do Elon Musk e do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes. É coisa deles, não se metam, hein? Senão vai sobrar para vocês. Eles vão fazer a mesma coisa com vocês que estão fazendo com ele, tá? Cuidado, viu? Estou só avisando. Tudo bem, o Eduardo Bananinha. Enquanto isso, o pai dele está menos arrogante, né? Ele vai convocar uma próxima manifestação e nessa próxima manifestação ele não vai pedir mais anistia, porque o PL enviou um outro projeto da anistia que dizia que era mais brando, tentando contrabandear dentro desse novo projeto mais brando, sabe o quê, minha gente? Um jeito de enfiar o Bolsonaro no meio, escondido no meio do texto ali, achando que, sei lá, eles são muito espertos e os ministros do STF não vão entender, não é, o que é que ele está falando, tal, o que é que eles estão colocando nesse novo projeto, né? Mas, na verdade, o grande pleito do bolsonarismo agora, que vai para a próxima manifestação, o mote vai ser "Quero ser Collor", porque o Bolsonaro já está se satisfazendo, ele já se convenceu de que vai ser condenado, os aliados dele também, e o mote dele é "Quero ser Collor", quero uma prisão domiciliar. Então, em vez de anistia, agora o mote do bolsonarismo vai passar a ser prisão domiciliar para o Jair, porque ele está doente. Essa é a forma como esse sujeito termina a carreira política dele, dessa forma patética. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro não perde por esperar. Quem não entendeu, assista no fim desta edição o vídeo que eu publiquei hoje pela manhã, mostrando que ele vai perder o mandato, vai ficar nos Estados Unidos, porque não vai querer voltar sem mandato para cá, e vai ficar fora da eleição do ano que vem, um Bolsonaro a menos na política brasileira. Isso vai ser uma maravilha. E na hora certa, o Donald Trump vai cair fora, porque o povo americano vai se livrar dele na próxima eleição. Se ele não estar lá, uma ditadura até lá. Vamos assistir essa reportagem que eu preparei para você. Pois é, como eu disse, a semana termina anedótica. Essa foi muito engraçada. O Moraes repreendeu a defesa do Bolsonaro em depoimento de Mourão no STF, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, repreendeu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro durante interrogatório
do senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, no processo que apura uma suposta trama golpista. Mourão é uma das testemunhas de Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto na ação penal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado e prestou depoimento na tarde desta sexta-feira, 23 de maio. Quando Moraes repassou a palavra à defesa do ex-presidente, o advogado Paulo Bueno, um maluco lá, monarquista, né, ultra extrema-direita, ultra-bolsonarista, questionou Mourão se ele considerava que os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que resultaram na depredação dos três poderes, teriam sido orquestrados ou se for uma ação espontânea. Nesse momento, o ministro interveio. O 8 de janeiro foi uma orquestração ou foi uma situação daquele dia? Começou Bueno. Moraes então interrompeu. A testemunha não é um perito, testemunha não pode chegar a nenhuma conclusão, alertou o ministro antes que Mourão respondesse. Após a intervenção, Bueno prosseguiu com outras perguntas ao senador, sem novas interrupções. Anteriormente, em resposta à própria defesa de Bolsonaro, Mourão havia afirmado que os manifestantes estavam no acampamento em frente ao quartel-general em Brasília e pediam algo totalmente inviável e inconstitucional. Ah, é? Pessoas em frente aos quartéis pedindo algo que era totalmente inviável, que era intervenção militar, declarou o Mourão. E ele não sabia de nada, tá? Não sabia de nada. Anteriormente, o senador classificou os atos de depredação na Praça dos Três Poderes como baderna. Explicou durante a audiência que estava na piscina de casa naquele dia, sendo avisado pelo próprio irmão. Ele só não explicou o seguinte: por que é que não tiraram a baderna de lá? Bolsonarista pode fazer baderna? Então, quer dizer, as defesas desses caras, elas são tão ruins que está levando-os aonde eles estão indo, né? Mas outra cena de pastelão nesse episódio aí, desse julgamento, desse núcleo aí que está sendo julgado, o Moraes está sendo interrogado, né? São testemunhas da acusação. Eles só queriam ouvir o que os caras iam dizer. Moraes discute com Aldo Rebelo e diz, vai sair daqui preso, tá? O Alexandre Moraes advertiu o ex-ministro da Defesa, que é o Aldo Rebelo, que ele era comunista, ele era do PCdoB e virou bolsonarista, bolsonarista raiz. O ministro Alexandre Moraes, do Supremo, e o ex-ministro da Defesa do governo Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, tiveram discussão acalorada durante o depoimento de Rebelo ao STF. Nesta sexta-feira, Rebelo depois como testemunha de defesa de Almir Garnier, ao ser questionado pelo advogado de Garnier, Demóstenes Torres, aquele que foi o único procurador do Ministério Público expulso do Ministério Público por negociações escusas com um bicheiro, né? Sobre um possível apoio do cliente a uma tentativa de golpe, Rebelo tentou interpretar a língua portuguesa. E Moraes o advertiu. Demóstenes perguntou se seria possível a Marinha, comandada por Garnier, dar um golpe sozinha. O advogado de Garnier também citou que, segundo a denúncia, Garnier colocou as tropas à disposição do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Rebelo começou a responder declarando, na língua portuguesa, precisamos colocar em consideração a força de expressão. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, não significa literalmente o que quer dizer. Ah, tá. Então aí o Bolsonaro fala, olha, eu tenho uma minuta aqui que eu vou decretar estado de sítio e vou precisar do apoio das Forças Armadas para decretar um estado de sítio no país porque o meu adversário venceu a eleição. O almirante, o comandante da Marinha, pega e diz, estamos à disposição. E isso não quer dizer que ele vai apoiar o golpe. Então tá. Moraes interveio. O senhor estava naquela reunião? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquela ocasião. Atenha-se aos fatos. E aí o Rebelo começou a falar que era censura, né? Rebelo retrucou. Minha avaliação da língua portuguesa é minha. Moraes respondeu, se não se comportar, será preso por desacato. Rebelo, estou me comportando. Moraes, então, responda a pergunta. Responda sim ou não. Rebelo, não posso responder sim ou não.
O advogado, então, partiu para outra pergunta. Rebelo participa da reunião, participa da audiência do STF como testemunha do Almir Garnier. Moraes preside a sessão. Ele foi lá não para testemunhar, ele foi lá para tentar salvar, limpar a barra do Almir Garnier, que é outro imbecil como o Rabelo, né? O Rebelo. O Silas Malafaia não podia ficar de fora, critica o Moraes por ameaça ao do Rebelo. Ditador. Ditador. O sujeito vai lá desacatar o tribunal e o juiz tem que ficar, não, fala mais. Dá mais dura na gente aí, chama todo mundo de analfabeto aqui. O pastor Silas Malafaia usou a internet para criticar a postura de Alexandre de Moraes em audiência no STF em ação da trama golpista. Próximo ao clã Bolsonaro, organizador das manifestações pró-anistia, o Malafaia usou suas redes para criticar Alexandre de Moraes. Mas o Malafaia vai ter uma outra oportunidade, ele tem mais uma manifestação que o Bolsonaro está chamando. E essa manifestação é bem interessante. Mas vamos falar aqui do Eduardo Bolsonaro antes. Ele fala em guerra particular de Moraes e dá conselho às autoridades de Brasília. Não se metam. Parlamentar licenciado disse acreditar que entre as consequências que o ministro enfrentaria estão o bloqueio de vistos e a proibição de realizar compras com cartão de crédito. Puxa vida, será que ele não tem a esposa dele, a filha dele, alguém não tem um cartão que possa tirar para ele? Não sei, né? São tantas formas de tornar inútil tudo isso. Mas, enfim, né? Esse rapaz, Rapaz não, né? Ele já não é tão novo assim. Esse sujeito aí está completamente maluco. Na verdade, eu reitero, não deixe de assistir. Eu vou linkar o vídeo do Primeiras Notícias de hoje, o programa Primeiras Notícias dessa sexta-feira. Não perca, você precisa entender o que é que está acontecendo aí, o que é que vai acontecer com esse pilantra chamado Eduardo Bolsonaro. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se pronunciou sobre as possíveis sanções dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes do Supremo na quinta-feira. O parlamentar aconselhou às autoridades brasileiras, o presidente Lula, os outros ministros do STF, ele aconselhou, não se metam, pois se trata de uma guerra particular do magistrado. Ou seja, ele tem uma guerra particular com o Donald Trump, que move contra o Moraes uma guerra particular usando o governo dos Estados Unidos. Que bom. Eduardo disse acreditar que entre as consequências que Moraes enfrentaria, caso a sanção seja confirmada, estão bloqueio de vistos, a proibição de realizar compras com cartão de crédito, já que são cartões e bandeiras norte-americanas. O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil no dia 27 de fevereiro para viver nos Estados Unidos, alegando que estava sendo perseguido pelo STF. Qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas posições. Olha só, essas mesmas punições. Qualquer um que seja amigo. Então, se você for amigo do Alexandre de Moraes, trate de mandar um e-mail para ele, um zap, dizendo, olha, não somos mais amigos, porque senão o Trump vai tirar meu cartão de crédito. É de um ridículo. Minha gente, é de um ridículo que eu tenho até dificuldade de expressar em palavras. Afirmou Eduardo à CNN na quinta-feira. Moraes, embebedado de poder, começou a interferir na jurisdição americana, disse o Bananinha, e ele vai ter que jogar num campo que não é o Brasil, onde ele controla todo mundo, dentro da base da ameaça. Moraes terá contas a pagar e acredito que a partir daí a gente vai ter um novo cenário brasileiro. A fala de... Eles acreditam mesmo que os Estados Unidos são um poder acima de qualquer outro poder, é um poder quase divino, que pode mandar e desmandar nas nações, pisotear as nações, invadir as nações, fazer o que quiser. Eles querem um império romano em pleno século XXI. Né? A fala de Eduardo foi compartilhada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro. Não há mal que dure para sempre, escreveu o parlamentar na legenda. O magistrado pode ser enquadrado na lei Magnitsky, que permite sancionar acusados de crimes como corrupção e violações graves dos direitos humanos. Com base na lei Magnitsky, os alvos podem sofrer uma série de sanções que todo mundo já está cansado de saber, porque a mídia publica 10 vezes por dia para a gente entender o que é a lei Magnitsky. Eu já entendi.
O Valdemar compara a situação eleitoral de Bolsonaro a de Lula em 2018. O Valdemar é outro maluco. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comparou a situação do Bolsonaro com o cenário vivido pelo Lula em 2018. A única diferença é que o Lula não tinha uma prova contra ele, e quem escreveu isso foi o Sérgio Moro, dizendo que ele cometeu, para condená-lo a 9 anos de prisão, disse que o Lula cometeu atos de corrupção indeterminados. E até hoje ninguém sabe dizer qual é a prova disso. Mas o assunto mesmo é esse aqui. A aposta para o destino de Bolsonaro após os novos depoimentos da trama golpista. O depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reforçou a percepção de advogados que atuam no inquérito da trama golpista de que Jair Bolsonaro não vai conseguir escapar de uma condenação. Puxa, caiu a ficha. Nos bastidores, a leitura de fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso é a de que o ex-comandante da Aeronáutica trouxe um depoimento duro e firme que corrobora as principais teses levantadas pela Procuradoria-Geral da República na denúncia que deve levar o ex-presidente ao mesmo destino de outro ocupante do Palácio Planalto, Fernando Collor, a prisão domiciliar. Olha só, esse é o novo projeto do bolsonarismo. Durante 1h20, Batista Júnior confirmou ter participado de reuniões no Palácio do Alvorada, em que Bolsonaro discutiu uma minuta golpista para impedir a posse de Lula e relatou que o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou Bolsonaro com prisão se o plano fosse levado a cabo. E disse que a articulação antidemocrática só não teve êxito porque não houve a participação unânime das Forças Armadas. A crença de que Bolsonaro pode ir para a prisão domiciliar começou a crescer entre seus aliados depois de que Collor foi beneficiado com essa medida também por decisão de Moraes, sob a alegação de que enfrenta problemas de saúde após ser condenado pelo Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Aí o Bolsonaro, ele anda de jet ski, ele faz motociata, mas ele não vai poder aguentar a cana e vai precisar de prisão domiciliar, né? E o novo projeto dele, então, minha amiga, meu amigo, é o projeto Quero Ser Collor, né? Então vem aí o mote da manifestação, provavelmente na Paulista, provavelmente em cima de um trio elétrico financiado pelo Silas Malafaia. A crença de que Bolsonaro pode ir para a prisão domiciliar começou a crescer entre seus aliados, depois que o Collor foi beneficiado com essa medida também por decisão de Moraes, sob a alegação de que enfrenta problemas de saúde após ser condenado pelo Supremo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ali ele não tinha problema de saúde para roubar. Na decisão tomada no início do mês, Moraes levou em conta a idade do ex-presidente, 75 anos, e o estado de saúde dele, que tem Parkinson, apneia do sono grave, transtorno afetivo bipolar. Essa é muito boa. Bolsonaro é 5 anos mais jovem que Collor, mas também enfrenta questões médicas. No mês passado, precisou ser submetido a uma cirurgia de 12 horas na região do abdômen e depois foi fazer uma motociata, foi andar de jet ski, né? É um desfecho possível, diz reservadamente ao blog um dos principais advogados que atuam no caso. Os advogados acreditam em tudo, né? Eles acreditam nas coisas mais incríveis. O Collor é uma carta fora do baralho, é um sujeito que está fora da política, está lá, não agita nada, fica no cantinho dele. O Bolsonaro é um risco para a democracia. Ele não vai para prisão domiciliar nenhuma, ele vai puxar cana. Além disso, em um esforço para esvaziar as discussões do projeto de lei da anistia, Moraes tem tirado da prisão e investigado por envolvimento na intentona golpista. Mas, seja como for, minha amiga, meu amigo, o importante é condenar esse sujeito, colocá-lo na cadeia e ele vai ficar lá. Não vamos sonhar alto, não. Quando ele tiver com a idade do Collor, ele tem 70, com 75, 76 ele sai. Vai para a prisão domiciliar mesmo, né? Ou regime semiaberto, algo assim. Mas até lá, a gente vai comemorar muito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.